Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Nós estamos, neste momento, lendo Esdras. Caso queira acompanhar, eu convido você a se inscrever no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens. Vamos então para o conteúdo de hoje. Introdução ao livro de Esdras. Veremos a autoria, os propósitos, a data da primeira publicação e o esboço geral de Esdras, em um breve resumo. Autoria. O livro, intitulado com o nome de seu principal personagem, formava originalmente uma só obra, com Crônicas dos Reis e Neemias, como aparecem nos manuscritos hebraicos mais antigos. Propósitos. De acordo com a opinião da maior parte dos historiadores bíblicos e do entendimento crítico tradicional, Esdras chegou a Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes I, 458 a.C., seguido por Neemias, que chegou no 20º ano durante o governo do mesmo rei. O livro registra o cumprimento da promessa de Deus de restaurar o povo de Israel em sua terra, depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia. Jeremias 25:11. Isto foi conseguido por intermédio da cooperação de 3 imperadores persas: Ciro, Dario e Artaxerxes, bem como grandes homens de Deus e líderes judeus como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. Ciro conquistou a importante cidade da Babilônia em 539 a.C., no mês de outubro, e, de acordo com sua política de promover o retorno dos povos subjugados às suas terras de origem, promulgou em 538 a.C. um decreto autorizando os judeus a voltarem para reconstruir a cidade completamente destruída de Jerusalém. Cerca de 50.000 pessoas voltaram à Cidade Santa sob a liderança de Zorobabel, lançando em pouco tempo os alicerces do templo, que, contudo, só chegaria a ser terminado em 515 a.C., no reinado de Dário, ou Dario. Esdras 1-6 descreve estes acontecimentos. Os capítulos 7-10 narram o emocionante retorno de Esdras a Jerusalém, sob a permissão e o favor do rei Artaxerxes, a fim de ajudar a trazer um reavivamento espiritual ao seu povo. Os reis persas que se envolveram nesse evento histórico foram Ciro, Cambises, Esmerdes, Dário I, Xerxes I, entre parênteses Assuero, Artaxerxes I e Dário II. Fatos mencionados nos livros de Ageu, Zacarias, Ester, Malaquias e Neemias. Os livros de Esdras e Neemias foram escritos numa forma de hebraico bíblico antigo, excetuando-se Esdras 4, 8, 6, 18 e capítulo 7, dos versículos 12 ao 26. Escritos em aramaico, abre parênteses, historicamente mais recente, e o mesmo vigente na época de Cristo, fecha parênteses. Uma espécie de idioma internacional do período persa. Desses 67 versículos em aramaico, 52 fazem parte de registros ou cartas. Segundo pode-se compreender, Esdras achou esses documentos em aramaico e os copiou, encaixando versículos conectivos também em aramaico. Data da primeira publicação:
Ainda que diversos biblistas e pesquisadores datem este livro por volta do ano de 330 a.C., suas semelhanças linguísticas com os papiros aramaicos da comunidade judaica de Elefantina, no Egito, datados do V século a.C., apontam para uma data mais antiga, durante a vida de Esdras, contemporâneo de Neemias. É bem possível que Esdras tenha concluído a redação do livro entre 456 a.C. e 444 a.C. Esboço geral de Esdras. A volta do povo de Israel, liderados por Zorobabel, capítulo 1, versículo 1 ao 6. A ordem expressa do imperador persa Ciro, capítulo 1, versículos 1 ao 11. Ordem divina para um recenseamento do povo, capítulo 2, versículo 1 ao 70. O início da edificação da casa de Deus, o templo, capítulo 3, versículo 1 ao 13. A oposição, capítulo 4, versículo 1 ao 24. A construção que haveria parado tem seu reinício, capítulo 5, versículo 1, 6, versículo 12. O templo erguido, capítulo 6, versículos 13 ao 15. O retorno do povo liderado por Esdras, capítulo 7, versículo 1, 10. De volta à cidade santa de Jerusalém, capítulo 7, versículo 1 ao 8. O reavivamento do povo em Jerusalém, capítulo 9, versículo 1, 10, versículo 44. Veja aqui parte do comentário agora da outra Bíblia, aqui a King James Fiel. Contribuição à Bíblia. Os eventos que ocorrem em Esdras e Neemias, o templo reconstruído, a estabilização de Jerusalém e a comunidade judaica que surgiu, todos tiveram um papel importante na vida e no ministério de Jesus, registrados nos evangelhos. O templo reconstruído pode ter parecido inferior em comparação ao templo de Salomão, mas foi útil aos judeus por séculos, até que Cristo fez com que não houvesse mais necessidade de um templo físico. Até que Jesus Cristo fez com que não houvesse mais necessidade de um templo físico. Porque hoje, nós que buscamos servir a Cristo, nós somos o templo, a casa de Deus, quando nos unimos a Ele. Como nos unimos a Ele? Através da nossa obediência às palavras de Jesus Cristo.